dia, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor, meu Pai. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Quão grande
no nosso coração. Louvado seja, meu Pai, o Senhor que é o Deus da nossa salvação, o Senhor que é a nossa luz, o Senhor que é a nossa força, meu Pai. Aqui, Senhor, nós estamos nesse dia, e aqui estamos, sabe, meu Deus, para lhe pedir o teu perdão nesta hora, para lhe pedir, meu Pai, tua compaixão nesse momento, para pedir, meu Deus, o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, meu Deus, porque nós sabemos, meu Pai, que é do Senhor que vem o nosso auxílio, a nossa ajuda. O Senhor, meu Deus, é o nosso socorro bem presente nas horas incertas. Tu és, meu Deus, a razão da nossa vida, o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Tu és, meu Pai, a razão do nosso viver. E aqui, Senhor, nós estamos, meu Deus, para exaltar e bendizer, meu Pai, o Senhor nesse momento, porque Tu és, meu Deus, a nossa força, porque Tu és, meu Deus, a razão da nossa vida, meu Pai, a nossa razão de viver. E sem o Senhor, meu Deus, nós não somos nada, absolutamente nada. Então venha, meu Deus, habitar no nosso coração neste momento, nesse dia. Venha, meu Deus, fazer morada dentro do nosso coração, meu Pai. Venha, meu Deus, habitar com o Teu Espírito no nosso coração, meu Pai, neste momento, meu Deus. Vem, meu Deus, neste momento, derramar
Deus está presente. Entende o valor de uma lágrima derramada. Aleluia. Glórias ao Senhor. Vai adorando a Ele pelas mãos do Consolador. Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. Oh, glórias. E agora o milagre sou eu. Aleluia. Isso, adore a Deus. Diga, o milagre sou eu. Sou eu. Eu não vou parar. Diga, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu, sou eu. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Oh, glórias, aleluias. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, digo, declaro. E agora o milagre sou eu. O milagre sou eu. Oh, aleluias. Te adoramos. Eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Eu não vou parar. Diga, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Deus. Senhor, receba a nossa adoração. Senhor, receba nesta manhã, meu Deus, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso coração. E que a tua presença, meu Pai, ela possa alcançar a vida, meu Pai, de cada pessoa que aqui se encontra, meu Deus, neste momento, meu Pai. Que o Senhor venha alcançar os aflitos, necessitados de espírito, e que a tua santa e gloriosa presença, meu Deus, seja derramada na vida de cada pessoa
que através, meu Deus, da tua palavra, sejamos, Senhor, alcançados pelo seu poder e tocados pela tua misericórdia, Senhor. É o que nós, meu Deus, te agradecemos nesta manhã, de todo o nosso coração. E os que creem, digam que assim seja, e digam glória a Deus. Palmas para o nosso Deus. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode sentar. Em nome de Jesus. Daqui a pouco nós iremos participar da Santa Ceia. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 32, por favor, em nome de Jesus. Amém? Todo o ser humano, ele pode dizer que ele crê na palavra de Deus. A pessoa, ela pode dizer que ela acredita na palavra de Deus, mas nós vivemos um tempo onde as pessoas elas estão ou todas as pessoas elas querem sempre receber os tapinhas nas costas. Ninguém quer ser confrontado diante de alguma coisa, ou ninguém muitas das vezes está disposto a ouvir a verdade. Porque, por exemplo, se você tem filho, é tudo que o seu filho quer que você vai dar para ele? Não. Geralmente você vai dar para ele aquilo que ele precisa, nem sempre aquilo que ele quer, aquilo que ele quer. Por exemplo, Deus ele vai nos tratar como um filho, como uma criança. Então, por exemplo, quando você se depara diante do seu filho que tudo ele lhe pede, então Deus ele nos vê, ele nos enxerga também da mesma forma, da mesma maneira. Tudo nós queremos, tudo nós pedimos a quem? A Deus. E o engraçado é que nem tudo aquilo que nós pedimos a Deus Ele nos dá. Nem tudo que o nosso filho ele pede para a gente dá, porque você vai dar para ele aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer. A criança, em todos os momentos, ela chega na hora do almoço, ela quer comer um doce. Você vai dar para ela doce? Não. Por quê? Porque você sabe que aquilo vai fazer o quê? Vai fazer mal para ela. Você entende que aquilo ali não é o melhor para ela naquele momento. Deus ele nos enxerga e ele nos trata da mesma forma. Por mais que nós pedimos a Ele algo, mas nem sempre Ele vai nos dar aquilo que nós estamos o quê? Pedindo. Ele vai nos dar de acordo com a nossa necessidade.
Geralmente, o verdadeiro amigo é aquele que fala não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Esse é o verdadeiro o quê? Amigo. Uma pessoa que ela não te corrige diante dos seus erros, uma pessoa que ela não tem coragem de falar para você quando você está errada ou errado, diante de alguma situação, essa então é a maior prova de que aquela pessoa, ela não é o seu amigo. Porque o amigo é aquele que ele não tem medo de perder a sua amizade por falar a verdade, ele tem medo de perder a amizade por ser falso, fingido, enganador, mentiroso. Correto, sim ou não? No mundo que nós vivemos, nós somos cercados por pessoas. O que o ser humano ele mais gosta, por exemplo, de levar os tapinhas nas costas dos amigos? O que o ser humano ele mais gosta? É quando ele está no erro e ele tem um amigo que não lhe confronta, que continua batendo as mãos nas suas costas como se nada tivesse acontecendo. É como se ele estivesse vendo você caindo dentro de um buraco, mas em vez dele estender as mãos e falar para você que ele está caindo dentro, que você está caindo dentro do buraco, ele prefere cruzar os braços e não falar absolutamente o quê? Nada. Mas aonde que mora o perigo? É que a maioria das pessoas, elas gostam disso. A maioria das pessoas, elas não gostam de ser confrontadas. A maioria das pessoas, elas não gostam que falem para ela a verdade. E o cristianismo de hoje em dia, os cristãos da atualidade, eles são assim. Eles não estão dispostos mais a ouvirem a verdade. Eles querem ouvir aquilo que agrada a eles, aquilo que satisfaz os seus ouvidos, o seu ego. As pessoas, quando tem alguém que ao invés de bater as mãos nas costas dela, dá tapinha de amigo nas costas delas e fala para ela a verdade, ela diz assim: o fulano não é o meu amigo, porque se ele fosse o meu amigo, ele me apoiaria, ou ele me ajudaria. Mas como que eu vou ajudar um amigo que eu estou vendo que ele está caindo no buraco? Como que eu vou ajudar um amigo que eu sei que o caminho que ele está indo, que a direção que ele está caminhando, o final já é filme repetido, todo mundo sabe, mas só ele que não está conseguindo o quê? Só ele que não está conseguindo ver. Sabe o que vai mostrar quem é você lá na frente? Porque às vezes nós não queremos ser feridos, queremos fugir dos processos da vida, não queremos ter cicatrizes. Só que a verdadeira credencial de um cristão de verdade são as cicatrizes. Por exemplo, o que provava ou que provou para um dos discípulos que Jesus ele estava vivo? Por exemplo, um discípulo chamado Tomé. Quando Jesus apareceu no meio dos discípulos, Tomé logo disse: me mostre o quê?
as feridas, ou seja, as cicatrizes, para também acreditar que aquele era Jesus. Ele queria ver as credenciais de Jesus, que eram as cicatrizes. Por exemplo, quando alguém vê uma outra prosperar, conquistar alguma coisa, ter um carro, ter uma casa, ninguém vai falar assim: olha, eu vi o fulano trabalhar, eu vi o fulano fazer isso, eu vi o fulano acordar de madrugada para ir trabalhar. Ninguém vai dizer isso, mas vai abrir a boca e vai dizer assim: de onde está vindo o dinheiro do fulano? Mas as suas cicatrizes, as marcas, as feridas que você carrega, elas são as suas credenciais. Por exemplo, se você pega um homem trabalhador, por exemplo, e você diz para ele assim: abra suas mãos, que comprova que o homem, ele é trabalhador. A sua mão cheia de quê? De calos, são as cicatrizes de um homem trabalhador. Ou seja, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas a cicatriz de um homem trabalhador, ele o quê? Ele tem, ele carrega. E aí as pessoas, por exemplo, elas não querem ter as credenciais, que são as cicatrizes. Elas querem vencer as suas lutas, elas querem vencer as suas batalhas, mas elas não querem ninguém que aponte para ela o dedo e diga para ela assim: você está errado, ou você está errada. E o verdadeiro amigo é aquele que coloca o dedo na ferida e diz assim: você está errado. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 24 em diante, a Bíblia diz assim: ficando ele o quê? Só. E lutava com ele um homem até o romper do quê? Do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de quem? De Jacó, na luta com o homem. Ou seja, Jacó, ele estava o quê? Lutando. Mas por que Jacó ele estava lutando? Porque ele tinha um propósito. Ele estava batalhando porque ele tinha algo que ele precisava conquistar, que ele precisava alcançar. Aí de repente, aquele quem deveria proteger Jacó fez o que com ele? Feriu. Mas a ferida de Jacó se fazia necessária. Era necessário que ele fosse ferido. Existem situações na sua vida que você precisa ser ferido, confrontado. Existem situações na sua vida que você vai ter que passar, que você vai ter que enfrentar. Porque sabe aquelas feridas que não fecham de jeito nenhum? Sabe uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma ferida, que ela vai no médico, o médico já fez tudo quanto é tipo de tratamento, e aí o médico diz assim: olha, a diabetes está muito alta, não tem como fechar essa ferida. Ou seja, existem pessoas que elas têm as suas feridas abertas, no sentido espiritual. Mas por que ela tem as suas feridas abertas? Porque ela não tem quem diga para ela o porquê que as suas feridas estão abertas. Não tem alguém que mostre para ela a verdade, ou que fale para ela a verdade, ou seja, não aquilo
que ela precisa, o quê? Mas aquilo que ela precisa ouvir. Quantas vezes nós temos que dizer não para um filho, mesmo doendo o coração, mas você, por saber que aquilo ali é o melhor para ele, você tem que dizer o quê? Não. Porque você, como mãe, você como pai, você sabe o que é melhor para ele. Aí eu pergunto para você, como é que foi Deus quando Ele sabia que Jesus, seu filho, Ele seria crucificado e o que? Morto, tendo Ele todo o poder para fazer com que o filho fosse livre da cruz, para fazer com que o filho saísse daquela situação, mas Ele como pai, Ele teve que fechar os olhos para não ver a dor de quem? Do filho, e tampar os seus ouvidos para não ouvir os gritos de quem? Do filho que gritava por socorro. Mas depois que Jesus, Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele morreu, depois de tudo que Jesus, Ele passou, as feridas dele, Ele ressuscitou, as feridas, elas sararam, mas ficaram o quê? Mas ficaram as cicatrizes. Por exemplo, você já passou por coisas na sua vida que você se lembra tudo que você passou, mas não é com tristeza, é com alegria, porque você sabe que você passou por aquela situação. Você enfrentou aquela situação, você venceu aquela situação. Hoje você dá glória a quem? A Deus. Você foi curada da ferida, mas as cicatrizes, o que? Elas ficaram. A cicatriz do coração. Porque quando você lembra de tudo que você passou, de tudo que você enfrentou na sua vida, quando você olha as feridas, você diz assim: olha o que eu já passei na minha vida. Quando você olha para as cicatrizes, porque a ferida ela foi curada, mas a cicatriz Jesus permitiu que ficasse. E aí às vezes nós enfrentamos situações que nós nos perguntamos assim: por que Deus, Ele não me ajuda a vencer esta situação? Por exemplo, se nós pegarmos a história de um homem chamado Jó, que todos nós sabemos, Jó ele foi curado daquela lepra, mas as cicatrizes, o que? Elas ficaram. As cicatrizes eram as credenciais de quem? De Jacó. Aqui olha, meu corpo era todo tomado de lepra, mas Jesus me curou. E aí é onde entra que nós podemos passar ou enfrentar a situação que for, a tempestade que for, a dificuldade que for, mas Jesus, Ele vai permitir sempre que as cicatrizes que você tem, elas são, ou elas serão os maiores testemunhos que você poderá contar para quem quer que seja. Se pegamos, por exemplo, o nosso próprio filho, e se nós pararmos e falarmos para ele tudo que você já passou, tudo que você já enfrentou, ou seja, as suas cicatrizes, daquilo que você já passou, daquilo que você já enfrentou na sua vida, mostra aquilo que você já venceu na vida. Comprova o que você já passou na vida, mas acima de tudo,
Jesus te fez vencer as feridas. E é exatamente por isso que quando nós sabemos que alguém errou ou cometeu algum erro, você não tem que esconder daquela pessoa a verdade, você tem que falar para ela a verdade, porque a verdade é igual antigamente, quando o menino se machucava, por exemplo. Antigamente, quando a gente se machucava, por exemplo, quando você caía, ralava o joelho, por exemplo, sua mãe ia lá na farmácia, comprava um metiolate, aquilo queimava, ardia demais, mas o metiolate curava. Sim ou não? Ele fazia o quê? Ele curava. Os remédios hoje em dia é tudo doce. Aí quando a criança, quando você vai dar um remédio para o seu filho, esse é bom? Mas geralmente aqueles remédios que é doce demais, ele demora mais a fazer efeito. Parece que é aquele que mais queima, aquele que mais arde, o que mais faz um bom efeito. Correto? O dipirona ele é ruim demais. Quando você toma uma gota de dipirona com um pouquinho de água, aquilo é ruim demais. Mas é esse que cura. É esse que cura. É aquele que é ruim. É aquele que é amargo, aquele que queima. É esse que faz efeito mais rápido. Ou seja, quanto mais nós somos confrontados diante das nossas lutas, diante das nossas tempestades, por mais que somos afrontados, passamos por desertos, mas Deus ele sempre vai estar conosco, ele sempre vai estar com a gente. Ele sempre vai estar do nosso lado. Então aquele que haveria de defender Jacó foi aquele que feriu, mas ele não feriu por mal, ele feriu porque era necessário. Ele feriu porque ele tinha que ser ferido. Ou seja, Jesus às vezes na sua vida, ele vai permitir que você seja ferido. Ele permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados dentro da fornalha. Livrou do fogo, mas não livrou do quê? Da fornalha. E hoje a gente fala de 3 homens que andaram dentro do fogo com Jesus, porque eles creram. Eles não tiveram medo de entrar dentro da fornalha, e por não ter tido medo de entrar dentro da fornalha, Deus não permitiu que o fogo os queimasse. Daniel, ele não teve medo de ser lançado dentro da cova de leões ferozes, mas Deus fechou a boca dos leões para que eles não tocassem em quem? Em Daniel. Ou seja, às vezes Deus vai permitir que você entre dentro da fornalha, Deus vai permitir que você entre dentro da cova, mas Jesus ele vai te dar o livramento. Diga glória a Deus. Ele vai te livrar. E hoje, por exemplo, se Daniel tivesse vivo, ele estaria aqui falando com a gente assim: olha, eu entrei dentro da fornalha e Deus não, eu entrei dentro da cova, mas Deus não permitiu que os leões tocassem em mim. Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem vivos, hoje eles estariam aqui falando para a gente assim: olha, eu entrei dentro da fornalha, mas o fogo não me queimou. O fogo não teve poder sobre a minha vida. Ou seja, as lutas que nós passamos, que nós enfrentamos na nossa vida todos os dias, elas sempre vão revelar quem de fato nós somos e se de fato nós acreditamos na palavra e nas promessas de quem? E nas promessas de Deus. E eu tenho certeza que você tem cicatrizes que você não se esquece nunca. Você tem cicatrizes, como por exemplo, você pega a história de uma mãe que ela teve que, eu estava vendo
uma história, um vídeo de uma mãe que ela tinha 6 filhos, e aí tudo que ela tinha dentro da casa dela era um pouco de arroz para dividir para os filhos, tudo criança, tudo novinho. E aí a mãe colocava o arroz no prato de cada um dos filhos, os filhos comiam com alegria aquele arroz, só o arroz, nenhuma pimenta tinha para dar um gostinho diferenciado. E aí um dos filhos perguntava assim para a mãe se ela não iria comer. Ela disse assim que ela estava sem fome para comer, que ela não queria comer. Mas na verdade não é, presta atenção aqui, gente, mas na verdade não é que aquela mãe ela estava sem fome, porque ela só tinha para dar para quem? Ela só tinha para dar para os filhos, ela não tinha para mais ninguém. Ou seja, ou comia ela ou comia os filhos. É por isso, por exemplo, quando no dia das mães, por exemplo, onde a gente vê um filho postando foto com a mãe, eu não tenho esse costume de postar foto com a mãe, fazer homenagem em redes sociais. Acho que você, sua consideração pela sua mãe, você vai lá liga para sua mãe, diz para sua mãe que você ama ela. Respeito também quem faz, quem age assim. Mas, por exemplo, o dia das mães é todos os dias, não é um dia só, é todos os dias. Concorda ou não? Tem uma história de um jogador de basquete, não me recordo o nome dele. Talvez você vai receber esse vídeo por aí. E o vídeo, o filho do jogador de basquete, ele é homenageado porque ele foi campeão e aquela coisa toda. E aí a mãe dele está lá e ele diz para a mãe dele que a mãe dele é a verdadeira campeã, porque ele se lembra de como que começou a vida dele quando ele não tinha nada. Não lembro quantos irmãos que ele tinha, quando eles compraram o primeiro apartamento, juntou todo mundo dentro de casa, se abraçou todo mundo feliz, porque ele não tinha móveis, não tinha nada dentro de casa. E aí o jogador de basquete, ele diz que a mãe dele é a verdadeira campeã, porque foi por causa dela que ele conquistou aquilo que ele havia o quê? Conquistado. Ou seja, sabe? E é exatamente disso. Ou seja, aquele homem, ele venceu na vida, mas ele tem o quê? Cicatriz. A mãe dele vê o filho dela vencendo na vida dela, mas ela tem o quê? Cicatrizes, lembranças de quando ela não tinha nada dentro de casa para comer, quando ela não tinha uma casa para morar com os filhos. Ou seja, são as suas cicatrizes que daqui a pouco você vai poder dizer para o seu filho tudo que você já passou, tudo que você já enfrentou na sua vida, mas você venceu. Você venceu. Ou seja, todo mundo tem cicatriz. Quem seríamos nós se a gente não tivesse passado por tudo que a gente já passou na vida da gente? Concorda ou não? Ou seja, a gente já venceu tanta coisa. Por exemplo, hoje não me falta comida na minha casa, mas eu já tive situações quando eu era criança que minha mãe não tinha um pão para comprar para a gente ir para a escola, para mim, meu irmão e minha irmã, para ir estudar de manhã cedo. E aí, por exemplo, às vezes eu falo com o Pedro lá em casa que ele não quer comer a comida toda, desperdiça a comida, e eu falo para ele que já teve situações que eu não tinha comida direito em casa para comer. Isso não é vergonha para ninguém. Isso são as nossas cicatrizes que ficaram. Isso é o quê? Isso são as cicatrizes. Aí eu pergunto para você: Jesus não viu você sem comida dentro de casa quando você... Não estou falando que você passava, só um exemplo, mas talvez você já passou também necessidade na vida, perda na vida. Então, quando uma mãe ela olha para um filho, ela diz assim: olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo. E isso não é motivo de vergonha, isso é motivo de você dizer para ele que você tem cicatrizes, que você passou por tudo isso, mas você venceu. É quando você olha para o seu corpo, você vê que você tem uma ferida, alguma coisa, e
e você diz assim: olha, já passei por tudo isso na minha vida, já enfrentei tudo isso, eu venci. E o que mostra que você venceu? As cicatrizes que você carrega até no dia de hoje. As suas cicatrizes são as suas credenciais. Jacó, ele venceu. E se fosse hoje, ele teria cicatrizes para ele o quê? Mostrar. Ou seja, aquela ferida não foi para o mal, a ferida foi para o bem. Jesus, ele venceu na cruz do Calvário, por quê? Por nós. Claro que a gente não precisa ver a cicatriz de Jesus para acreditar que ele morreu e venceu. A gente não precisa disso, somos cristãos. Concorda sim ou não? Mas quando Tomé, ele viu Jesus, quando apareceu no meio dos discípulos, ele disse assim: se é o Senhor, mostra-nos o quê? A ferida. Nem sempre o amigo. Você se lembra, por exemplo, Judas? Ele não era discípulo de Jesus? E além de discípulos, Judas era o que de Jesus? Amigo. Amigo. Mas como que Judas ele traiu Jesus? Com um beijo. Não se iluda com os beijos que você recebe. Não se iluda com os tapinhas nas costas que você recebe. Não se iluda. Porque quando você estiver numa situação de dificuldade na sua vida, aqueles que te dão tapinha nas costas, que beijam o seu rosto, serão os primeiros que vão te deixar sozinhos. Mas sabe qual é o amigo de verdade? É aquele que ele vai ver que você está no perigo, mas ele vai segurar nas suas mãos e vai dizer assim: olha, me dá aqui a mão, que eu vou caminhar, com você. A gente vai caminhar junto. Não são os tapinhas nas costas que mostram que o fulano é seu amigo. Tome muito cuidado com esse tipo de amizade. Não são esses que são os seus verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos são aqueles que acompanham você no dia da tempestade, no dia de lutas que você enfrenta na sua vida. Amigo não é aquele que te leva para perdição, não. Aquele que paga uma dosezinha de bebida, uma droga. Esse não é um amigo. Pelo contrário, esse ele está levando a pessoa para o buraco, está fazendo a pessoa afundar, naufragar. Só que muitas das vezes a pessoa ela não entende, ela diz: fulano é meu amigo, Beltrano é meu amigo. E às vezes porque alguém te feriu, falando para você a verdade, o fulano é meu amigo. Não, o fulano me magoou. Esqueci o nome de um rei que tinha Micaías, algo assim, que ele revelava para o rei aquilo que era da parte de Deus, mas ele falava que ele era contra ele, porque ele só revelava coisas o que? Ruins. Mas ele revelava aquilo que Deus mandava o que? Falar. As igrejas hoje em dia estão cheias, sabe de quê? Revelações fajutas, mentirosas. E o pior é disso que o povo, o que? É disso que o povo gosta. De mentira, de falsidade, de enganação. Vou lá na igreja tal porque lá me revela. Mas sendo que a verdadeira revelação é o que? É a palavra. Aqui, se a pessoa ela quer ser revelada, ela tem que meditar na palavra, porque essa aqui, ela é a verdadeira revelação de Jesus para a sua vida. É ela que te livra do mal. Então, por mais que você tenha cicatrizes, mas as suas cicatrizes, elas serão as suas credenciais. Porque um dia você vai poder falar para alguém:
para o seu filho, para o seu neto, para quem quer que seja. Um dia você vai poder dizer assim: olha, passei por isso, e você vai fazer igual Jesus. Olha aqui as cicatrizes. Ah, estou lembrando. Não, tem coisas do passado que você deve esquecer, mas tem coisas que você não deve esquecer nunca. De onde Jesus te tirou, o que Jesus fez na sua vida, como que Jesus te restaurou. Amém? Diga glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero servir para você a Santa Ceia. Amém? Dá um amém com alegria, gente. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos e agradeça a Jesus nesse momento, igreja, pela sua vida. Agradeça a Jesus. Amém? Agradeça a Jesus nesse momento. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, ninguém poderá. Oração. Diga: se eu subir ao céu, se eu subir ao céu, eu sei que lá estás, sei que lá estás, se eu ver no fundo do mar, poderei me ausentar do teu olhar, do teu olhar. Tu és o Deus. Tu és o Deus, Tu és o Deus que não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou.
você tem